Nós vamos agora para Fernando de Noronha, conhecer esse paraíso brasileiro, e é um dos queridinhos nossos de venda aqui, um dos destinos queridinhos nossos aqui de venda na Mondiale. E ainda está fechado, mas assim que reabrir, com certeza um dos destinos que despontam como destinos que já era um destino de natureza, um destino de aventura, um destino diferenciado dentro do Brasil. Fernando de Noronha, com certeza, para mim e para a grande maioria, é o destino desejado. De cada 10 pessoas, 15 querem ir a Fernando de Noronha. Então é a hora da gente aprender um pouquinho mais sobre esse destino, como vender, aproveitar as ofertas que a Mondiale tem muita coisa bacana e você vai poder fazer comercialização com toda segurança. Como o Thomas já falou, eu peço que todos desliguem a câmera do webinar de vocês e o microfone, porque aí a apresentação fica de qualidade melhor. Ao lado aqui, vocês têm um chat que podem mandar perguntas, vocês podem mandar as perguntas, não tem o menor problema. Nosso pessoal que estará junto, eles podem responder, ou ao final da capacitação, a gente pode fazer um bate-papo e um ping-pong com perguntas e respostas junto com o Harito, que eu acho que é o Harito que vai fazer a apresentação, é isso, Thomas? Isso mesmo. Ele já está aqui, já preparado. Então tá bom. Seja bem-vindo, Harito. Aproveita para nos mostrar um pouquinho mais desse paraíso que é Fernando de Noronha. Olá, bom dia a todos. Ayrton. Todo mundo confunde aí esse H aí como som de R, mas é Ayrton, meu nome, né? Corrigido. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez numa apresentação do Fernando de Noronha. Eu me chamo Ayrton, sou morador da ilha há 31 anos, tenho um receptivo lá, chama-se Atalaia, e uma central de reservas de várias pousadas também, que fica aqui em Recife, tá? Então a gente vai hoje tentar passar um pouquinho, né, da emoção do que é Fernando de Noronha. Como disse o nosso amigo, Noronha ainda está fechada, ainda sem previsão de quando vai abrir, mas temos certeza que vai abrir ainda esse ano, né? A gente está aí entre o mês de agosto, talvez setembro. É a previsão que a gente faz, muito embora essa previsão não é oficial. Então, vamos começar a nossa apresentação com um vídeo rápido de 1 minuto, mais ou menos, sobre Fernando de Noronha. Só um minutinho. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Eu vou desligar a minha câmera aqui para ficar mais fácil. Vou estar só falando com vocês. Qualquer coisa, se precisarem interromper alguma coisa aí, só falar, tá bom, gente? Boa apresentação para todos. Espero que gostem, aproveitem e conheçam um pouco mais sobre o destino Noronha. Então, vamos começar agora a nossa apresentação. Bom, gente, mais uma vez, bom dia. É um prazer estar recebendo vocês em nome da Mondiale, da Atalaia, da Luque Noronha e em nome de Fernando de Noronha, esse local que a gente chama de paraíso no meio do oceano. Então, a gente começa a apresentação mostrando o que é Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha é uma ilha, um arquipélago de origem vulcânica. Ele surgiu há pelo menos 12 milhões de anos atrás.
Se a gente pudesse secar o Oceano Atlântico, a gente vê essa fissuras aqui que tem lá no fundo do oceano, que é a dorsal mediano do Atlântico, que tem essas fissuras laterais. E essas fissuras laterais é onde ocorrem normalmente as erupções vulcânicas no fundo do oceano, que acontece inclusive até hoje, né? Só que atualmente imperceptível ao ser humano. Mas há milhões de anos atrás surgiram várias erupções e dessas várias erupções formou uma cadeia de montanhas que está submersa com base a 4.000 metros de profundidade, diâmetro de 60 quilômetros. E dessa cadeia de montanhas faz parte também o Atol das Rocas, o Rochedo de São Pedro e São Paulo e o arquipélago de Fernando de Noronha, que é o que nos interessa, ok? Não vamos adentrar muito na história, mas só a título de informação, Noronha foi descoberta em 1503 por Américo Vespúcio, vem a ser a primeira capitania hereditária do Brasil, muito embora na prática ela nunca funcionou como tal, porque o seu fidalgo, aquele que recebeu a ilha de presente da coroa portuguesa, chamava-se Fernão de Noronha, nunca pôs os pés na ilha para tomar posse de suas terras. Então, apesar dela ter sido, no papel, a primeira capitania, mas na prática nunca funcionou como tal. Noronha é um arquipélago considerado pequeno. Ele é formado por 21 ilhas ou ilhotas, tem 26 quilômetros de extensão de uma ponta a outra. A ilha principal, que é onde tudo ocorre, né, onde tem as habitações, onde funciona tudo, tem apenas 17 quilômetros quadrados. Então, a gente, nesse mapa aéreo aqui do Google Maps, a gente consegue ver e ter uma noção do que é o arquipélago. Então, aqui está a ilha principal, que é essa maior, e aqui está as ilhas secundárias, que são as pequenas ilhas e ilhotas que vai formando o arquipélago num total de 21 ilhas, somando com a ilha principal. É importante falar que Noronha tem duas unidades de conservação. A primeira é o Parnamá, Parque Nacional Marinho, que foi criado em 1988 pelo um decreto presidencial do então presidente José Sarney, e a área da APA, outra unidade de conservação é a APA, que é Área de Proteção Ambiental. Essas duas unidades se formam, formando então o arquipélago de Fernando de Noronha. Então, a área do Parnamá é toda essa área que está aqui dentro dessa linha, né, de toda ela que pega a parte terrestre e uma parte de mar, que é considerada a área do Parque Nacional, Parnamá. E esse miolozinho central aqui, que está fora da linha pontilhada, fora dessa linha, aliás, é a área da APA, a Área de Proteção Ambiental. Na área do Parnamá, as leis ambientais, que é administrada pelo ICMBio e o IBAMA, são mais rígidas. Por exemplo, né, na área do parque não é permitido ter moradias, residências. Então, você não vai encontrar, por exemplo, pousadas nessas áreas aqui. Toda essa área aqui é possível de visitação, é permitido a visitação, porém não tem residências, não tem ninguém habitando aqui nessa área, tá? Já na área da APA, que é essa área central aqui, que também é uma unidade de conservação, porém com as leis ambientais um pouco menos rígidas. Ou seja, as áreas, elas não são tão, as leis não são tão rígidas. E uma das leis é que aqui nesta área é permitido ter residências. Então, toda a parte habitacional da ilha funciona aqui nesse miolinho. Então, as vilas onde ficam as pousadas, onde ficam a estrutura comercial da ilha, né, o centro comercial, o aeroporto, escola, hospital, tudo funciona aqui nesse miolinho. Então, a gente vê que não é muito grande. A única parte habitada do arquipélago é a ilha principal. Então, todas as outras ilhas e ilhotas que formam o arquipélago são áreas de preservação máxima, ou seja, estão dentro da área do parque, portanto, não é permitido o acesso e nem é muito menos ter pessoas residindo nessa área. A gente também divide a ilha em dois mares. Mar de dentro, que é o mar mais calmo, é o lado que está supostamente protegido dos ventos e é o lado que está virado mais ou menos para a costa brasileira. Então, os ventos vêm no sentido África-Brasil, e o mar de fora, que é exatamente esse lado que recebe a predominância de ventos, portanto, é o mar mais agitado, é o mar mais revolto, assim a gente pode dizer, tá? Para chegar em Noronha, atualmente nós temos duas companhias aéreas que voam para Noronha, a Gol e a Azul, sendo que o maior número de voos pertence à Azul. A gente, até então, antes da parada, Noronha recebia cerca de 5 a 7 voos diários,
a depender do dia da semana, que alguns dias as companhias chegavam a colocar voos extras para poderem atender a demanda. Então, em alguns dias da semana a gente chegava a ter até 2 voos diários, ok? Só um minutinho, gente. Então, continuando. Então, todos esses voos nascem em Recife. Todos esses voos nascem em Recife. Sendo que apenas um desses voos, num dia na semana apenas, ele faz a linha Recife, Natal, Noronha. Tá? Então, eles nascem em Recife, para depois irem para... um deles sai de Recife, faz a escala em Natal e vai para Noronha. Todos os outros, eles fazem a linha Recife-Noronha direto. Então, cerca de 1 hora de voo, saindo de Recife ou de Natal, a gente chega em Fernando de Noronha. Os equipamentos utilizados, em sua maioria, são aviões a jato, né? Ou Embraer 195 da Azul, ou Boeing 737 da Gol. E apenas esse voo que faz a linha Recife-Natal-Noronha é que muda o equipamento. O equipamento é um ATR, é um avião turbo-hélice de asa alta, que deve voar muito aí pelos interiores aí do Brasil, né, de algumas capitais para o interior, e é um avião que transporta cerca de 60 a 70 lugares. Então, apesar de Noronha estar mais próximo de Natal, como é um avião mais lento, então acaba sendo o mesmo tempo de voo, ou seja, 1 hora também. Então, são 540 quilômetros que afastam Recife de Noronha contra 360 de Natal para Fernando de Noronha. Então, essa é a primeira paisagem que a gente começa a ver quando o avião vai se aproximando, né, da cabeceira da pista para pousar. A Baía dos Porcos aqui embaixo, o Morro Dois Irmãos, que é um dos cartão postal de Fernando de Noronha, a Praia da Cacimba do Padre, Praia do Bode e assim por diante. Então, a gente como brinca até dizendo que o passeio a Fernando de Noronha já começa pelo aéreo. Outra vista parcial do arquipélago, também quando o avião vem se aproximando. Então, a gente vê aqui o mar de dentro, que é o mar mais calmo. Aqui a gente vê esses pontinhos aqui, são as embarcações paradas, é o nosso porto. E o mar de fora na parte de cima do mapa, né? O miolinho da ilha é esse aqui, onde ficam as vilas, as pousadas. A maioria das pousadas estão concentradas aqui em basicamente 4 vilas que ficam muito próximas uma das outras. A gente vai ver mais adiante, tá? Bom, importante também falar que para chegar em Noronha, né, quando se chega em Noronha, é obrigado a pagar a taxa de preservação ambiental, é a TPA. Essa taxa ela foi instituída no final dos anos 80, início dos anos 90, pelo governo de Pernambuco. Apesar do nome taxa de preservação ambiental, essa taxa, muitas vezes as pessoas confundem, ela não tem nada a ver com o IBAMA e ICMBio, tá? Ela é uma taxa cobrada pelo governo de Pernambuco. Na verdade, trata-se de um imposto que o turista paga para poder estar visitando Fernando de Noronha. Então, essa taxa ela é cobrada por dia, na verdade por pernoite, né? Então, uma noite na ilha, 75,93, 2 é 15186, 3 e assim por diante. Quanto mais dias se vai ficando, mais cara ela vai ficando também. Essa taxa pode ser paga antecipadamente acessando o site da administração de Fernando de Noronha, que é esse que aparece aqui, www.noronha.pe.gov.br. Pode ser paga no cartão, também pode ser paga quando se chega à ilha, e ela só é isenta para criança até 4 anos e 11 meses. Ou seja, a partir de 5 anos, qualquer pessoa paga, até pessoas com mais idade. Não tem nenhum tipo de isenção, só até 4 anos e 11 meses. Ou seja, a partir de 5 já paga todo mundo, tá? Então, essa é a taxa de preservação ambiental cobrada pelo governo de Pernambuco, foi instituída por uma lei estadual no final dos anos 80, né? 89 para 90 foi quando foi instituída essa lei. E esse recurso que é arrecadado é utilizado na ilha para manutenção, para coleta de lixo, envasamento do lixo, transporte do lixo que não é orgânico, né? O lixo reciclado para o continente. Esse lixo evidentemente não fica na ilha. Então toda essa operação é muito cara, é muito onerosa para o governo. Então foi uma forma que naquela época o governo encontrou e isso transformou-se em lei, e aí todos que chegam em Noronha que estão indo visitar, estão indo a passeio, são obrigados a pagar essa taxa de preservação.
Uma outra, né, que é a mais recente, essa foi instituída há cerca de 6 anos atrás, mais ou menos, que é o ingresso para acessar as áreas do parque. Assim como é cobrado, por exemplo, em Foz do Iguaçu, quando se vai visitar as cataratas de Iguaçu, em Noronha também, por ser um parque nacional marinho, também foi instituída a cobrança do ingresso. A diferença do ingresso para a taxa é que a taxa é por noite. Então, uma noite é esse valor, 2 noites, 3 noites e assim por diante. O ingresso é diferente, o ingresso é um valor único e tem direito a até 10 dias de acesso. Estrangeiros é R$ 222 e brasileiros têm 50% do desconto desse valor, ou seja, pagam R$ 111. Repito, é um valor único e tem direito a até 10 dias de acesso. Também, ao contrário da taxa, que todos a partir de 5 anos de idade pagam, o ingresso só é cobrado para pessoas a partir de 12 anos e maiores de 60 anos são isentos. Então, só vai pagar aquela faixa de idade entre 12 e 60 anos. Acima de 60 anos já não paga o ingresso do Parque Nacional, ok? Brasileiros, 50% de desconto, estrangeiros, R$ 222. Então, essas são as taxas e o ingresso que é cobrado para quem vai visitar Fernando de Noronha. Esses ingressos de taxa não estão inclusos nos pacotes. Tá? Então, normalmente é bom frisar bem para o cliente que ele vai ter que pagar isso, ele pode pagar no cartão, ele pode pagar antecipado, acessando os sites das administradoras. No caso do ingresso, é uma cessionária que controla toda essa parte. E a gente vai encontrar, inclusive, né, como aparece aqui na foto, a gente vai encontrar nos acessos às áreas do parque uma infraestruturazinha de atendimento ao turista. Então tem mesinhas, tem banheiro, tem chuveirão, tem lanchonete, tem lojinhas, tem guarda-volume. Então, praticamente em todas as áreas do parque que vai se acessar, vai ter uma infraestruturazinha dessa para dar um melhor atendimento aos clientes, ok? Importante frisar também que Noronha, desde 2001, tem o título de Patrimônio Natural da Humanidade concedido pela Unesco. Então, um título muito importante para a ilha. Ano que vem, esse título faz 20 anos. Então, um título que a ilha, que Noronha como toda, a população, o governo, abraçam aí com muito orgulho. E agora a gente vai entrar um pouco na seara dos tipos de hospedarias que existem em Fernando de Noronha, né? Porque até há um tempo atrás, todo o nível de pousada na ilha era um só, era hospedarias domiciliares, literalmente a casa de um morador, que não tinha muita estrutura, que recebia os turistas, inclusive naquela época, né, há 20, 25 anos atrás, para vocês terem uma ideia, nem tinha restaurantes na ilha. Então as pousadas, quando vendiam a hospedagem, essas domiciliares, elas já vendiam com pensão completa, café, almoço e janta, porque as pessoas não tinham como sair para buscar refeição em outro lugar fora, a não ser na própria pousada. Hoje, a realidade da ilha é outra. E essa classificação é a classificação interna que a gente dá. Tá? Então, a gente chama de turísticas as pousadas mais simples, que são casas de moradores, que sofreram pequenas intervenções para poder atender melhor o passageiro. Depois, a gente tem a linha das selecionadas, que eram antigas turísticas que com banho de loja, uma perfumaria melhor, algumas intervenções até na área de arquitetura da pousada, nada muito grande, mas com algumas intervenções, conseguiram melhorar sua estrutura até para deixar de ser um no mercado e passar a ser, aliás, ser mais um no mercado e passar a ser um, ou seja, ser visto pelo próprio nome. E depois a gente tem as pousadas VIP, ou de luxo, como a gente chama, que aí essas sim, essas foram pousadas que normalmente as pessoas fizeram uma associação com capital externo, ou seja, pessoas de fora que chegaram à ilha, derrubaram a casa antiga que existia, construíram pousadas com bangalô, com piscina e assim por diante. Então a gente vai ver agora um pouquinho, né? Aqui, por exemplo, a gente vê o que é uma pousada domiciliar, uma pousada turística, para a gente ter uma ideia, uma casa, né? Tem normalmente são poucos quartos, de 6 a 8 unidades habitacionais em média por apartamento. Porém, todos os apartamentos, apesar de não ter uma decoração muito harmoniosa, apesar de não ser uma coisa, mas todos eles têm cama box, tem ar-condicionado, tem frigobar, tem televisão, tem banheiro com banho quente. Então, para aquele tipo de público que não é muito exigente,
Até porque o estilo de turismo em Noronha, normalmente as pessoas saem muito cedo das pousadas e só voltam no final da tarde, no comecinho da noite, para tomar um banho e sair de novo para jantar e depois voltam para a pousada para dormir. Então as pessoas ficam pouco tempo, independente do tipo de pousada, normalmente se fica muito pouco tempo dentro de uma pousada na ilha. Então, aquele tipo de público que não é muito exigente pode ficar perfeitamente numa pousada dessa, né? Como eu disse, todas as pousadas servem um café da manhã, independente da sua categoria, tá? Então aí um exemplo também de um local de café da manhã de uma pousada turística. Depois a gente tem as selecionadas, como eu falei, são pousadas que sofreram pequenas intervenções, banho de loja, né, uma perfumaria melhor, trocaram a movelaria, o enxoval de cama, de banho, né, então deram um upgrade para poder justificar até cobrar uma diária melhor. Então esse grupo de pousadas deixou de ser conhecida na vala comum e passou a ser conhecido como o nome da própria pousada. Então é o que a gente chama de selecionada. A gente vê aí que a decoração é um pouco mais intimista. Aí é só um exemplo do que é uma pousada selecionada, tá, gente? Então, tem várias pousadas nessa linha aí, mas é só um exemplo do que é, tá? E, por último, as pousadas VIPs ou de luxo, né? Característica principal, a grande maioria tem bangalôs, apesar de que algumas também têm apartamentos, né? Apartamentos luxo ou stand, mas a grande maioria são bangalôs, tem piscina, tem restaurante, ou seja, tem realmente uma infraestrutura bem melhor, né? Você vê aí o bangalô é bem espaçoso, né? Uma decoração bem mais harmoniosa, mais intimista, então bem decorada. Então são os três tipos de categoria de hospedagem que a gente pode dizer que existe em Fernando de Noronha, tá? Então Noronha tem para todos os gostos e bolsos, é o que eu costumo dizer. Você pode encontrar uma diária da pousada turística em média em torno de R$ 400 no casal. Evidentemente que esses valores que eu vou citar, eles têm variação de acordo com a temporada e às vezes até de uma pousada para outra, mas a média é de R$ 400 por casal numa turística, passando por uma selecionada que vai entre 600 a R$ 1.000, dependendo da pousada, do que é que ela tenha, do que é que ela dispõe. E depois chegando nas pousadas VIP de luxo, que dependendo do tipo de acomodação pode variar entre R$ 2.000 a R$ 4.000 uma diária numa pousada VIP de luxo. Um bangalô com ofurô na varanda, com vista ao mar. Ressalta-se, é importante falar que não existe pousada pé na areia na ilha. Todas as construções da ilha são voltadas para o centro. Então não existe aquela pousada, eu quero uma pousada beira-mar. Não tem, não existe, tá? Mas como a ilha não é grande, dependendo de onde se esteja hospedado, aliás, de uma maneira geral, se vai se caminhar a pousada mais próxima em torno de 500 metros da praia e a pousada mais longe você vai caminhar no máximo 1 quilômetro para chegar numa praia mais próxima, dependendo da região da pousada. Então, nada é muito longe na ilha, né? É importante frisar isso. Entrando agora na seara dos passeios, e aí a gente vai para o nosso primeiro passeio. A gente não vai citar todos, que a gente tem um cardápio de passeios bem extenso, para todos os gostos também, né? Para pessoas mais aventureiras, menos aventureiras, para todos que possam participar. Então, Noronha, ela dispõe desse tipo de opção, né? Não tirar um pouquinho daquela história de que Noronha é somente para pessoas que gostam de aventura, né? De ecoturista, não. Noronha recebe todo tipo de turista, família, com criança, pessoas de terceira idade, jovens, casal em lua de mel. A gente vai ver mais adiante. Então a gente vai ver filmezinhos curtos de 1 minuto falando sobre os nossos principais passeios. Só 1 minuto. Que o primeiro deles no caso, é o Ilhatu. E em seguida a gente volta lá para a nossa apresentação. Então vamos ver aí o que é, mais ou menos para a gente ter uma ideia do que é o Ilhatu, que é o passeio de dia inteiro. É o único passeio que a gente realiza hoje na ilha, que ele dura os 2 turnos, ou seja, manhã e tarde. Ele começa às 8 da manhã, termina por volta das 18h30, quando o sol se põe. Então a gente aproveita o entardecer na ilha. E durante todo este dia a gente vai fazer várias atividades. A gente vai visitar praias, mirantes, vamos conhecer fauna, flora, vamos fazer aquele mergulho livre, né? O apneia, o snorkeling, como as pessoas chamam.
né, em algumas praias e piscinas naturais. Então é um passeio muito legal, de aventura, o dia todo, apenas com intervalo para almoço entre um turno e outro, que não está incluso no passeio. Então vamos dar uma olhadinha aí que o vídeo é bem melhor do que a gente está falando. Voltando então para a nossa apresentação, então vocês viram aí o que é o Ilhatu, vocês viram que tinha uma criança na imagem, então é um passeio bem legal, dá para fazer com criança, dá para fazer com pessoas de terceira idade, apesar de ter um pouquinho aí de caminhada e tal, mas nada que seja insuportável para as pessoas fazerem. Então é um passeio, como eu disse, que dura o dia todo e a gente vai se divertir bastante nesse passeio, altamente recomendado para os seus clientes, seus passageiros, este passeio quando forem à ilha, tá? Bom, o outro passeio também que a gente recomenda bastante é o passeio de barco. É um passeio de 3 horas de duração. Ele pode ser realizado pela manhã e à tarde, muito embora a gente normalmente realiza ele no turno da manhã. É um passeio de navegação em barcos que a gente utiliza lá na ilha, que também normalmente são catamarãs. Tem uma parada para banho na Praia do Sancho, considerada uma das mais belas praias do mundo, e onde a gente fica por cerca de 1 hora, onde as pessoas podem fazer o mergulho livre, o apneia, podem tomar banho, podem ficar lá ao redor nas praias. Então é uma praia bem legal, que vale realmente muito a pena fazer. Então é um passeio que a gente só tem, e é o passeio que tem a maior probabilidade de se ver esses animais simpáticos, esses mamíferos, né, os golfinhos rotadores que habitam a ilha. Então é um passeio mais que tem a maior proximidade, a maior possibilidade então da gente avistar os golfinhos. Vamos dar uma olhadinha também no filme, é 1 minuto, e aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, vocês viram o passeio de barco, né? Normalmente a gente realiza ele em catamarãs. Quando tem a parada no Sancho, as pessoas ficam aqui, ó, tomando banho próximo à embarcação, utilizando essas boias que a gente chama de macarrão, né? Ou utilizando máscara, equipamento de mergulho e observando um pouco da vida marinha que se apresenta na Praia do Sancho, tá? Então, um passeio também muito legal, 3 horas de duração e também é um passeio recomendado. O Ilhatu e o passeio de barco, para mim, são os 2 passeios imprescindíveis, né? Tem mais, mas esses 2 aí são imprescindíveis as pessoas que visitam Noronha fazerem, né? Todo mundo praticamente faz esse, no mínimo, tá? Um terceiro passeio que a gente também recomenda, que é o Atalaia Sub, mas tem gente que chama de prancha sub, de aqua sub, de plana sub. A gente batizou de Atalaia Sub numa singela homenagem ao nome da empresa
que é a empresa Atalaia, tá? Então, esse Atalaia Sub também é um passeio de barco, porém também a gente diz que é um mergulho a reboque. A gente vai ver também no filmezinho aqui. E é um passeio de 3 horas de duração. E é um passeio que tem um churrasco a bordo quando o barco para. E a gente vai, é bem legal, né? Uma atividade assim, muito legal fazer. Então vamos dar uma olhadinha também no videozinho do Atalaia Sub. Então deu para ver aí, né, um passeio bem legal, um passeio que tem um churrasco a bordo na parada. É uma modalidade de mergulho, né? Não sei se vocês perceberam. Na verdade, vai ter um cabo de aproximadamente 5 metros que vai preso ao barco e à prancha. E essa prancha é exatamente que a pessoa vai segurando, sem fazer esforço, vai observando a vida marinha que vai passando sobre ela. Então a gente passa por pequeno naufrágio, é um mergulho feito ali na região do Porto ali. Tem um naufrágio lá, tem os bancos de corais, né, as lajes de corais, uma rica vida marinha. Então é comum a gente nesse passeio ver tartaruga, peixes muito coloridos, arraias e até pequenos tubarões que vão passando aí durante a nossa atividade de mergulho. Um quarto passeio também, aliás, esse passeio é importante falar, porque a gente pode dizer que o turismo na ilha começou por conta do mergulho com cilindro, né? Então as pessoas começaram a se aventurar já no final da década de 70, ainda de uma maneira muito incipiente, um turismo muito controlado, né? Era um avião fretado que levavam poucos turistas para a ilha, ficavam lá uma semana e basicamente as pessoas iam para conhecer a vida marinha de Fernando de Noronha, né? Noronha é considerado um dos top 3 pontos de mergulho do mundo. Então, um local onde realmente se tem uma melhor visibilidade, né? Em algumas épocas do ano nós chegamos a ter até 50 metros na horizontal de visibilidade dentro d'água. Uma temperatura de água bastante amena, né? Que varia entre 24 e 26 graus. Poucos lugares também têm uma temperatura boa como essa. E uma variedade, uma rica fauna marinha, né? Noronha é uma espécie de berçário. Então, os habitantes que ficam ali, né, e também os peixes migratórios que passam na ilha em busca de alimento, torna essa cadeia, essa fauna marinha de Fernando de Noronha bastante rica. Então vamos ver o vídeo também, para a gente conhecer um pouquinho do que é a atividade do mergulho em Fernando de Noronha. Então, é isso, esse é o mergulho, né, que tanto pode ser realizado como pessoas que nunca tiveram experiência com mergulho, que é o que a gente chama de batismo submarino. Então, vai acompanhar. Opa, houve alguma coisa aqui. A sua tela perdeu o compartilhamento.
Tá. Peraí, deixa eu ver aqui como é que eu faço para compartilhar de novo. Já estão usando, já estão usando. Apareceu aí, não? Já voltou, já voltou. É? Houve algum problema aí que... Mistérios da computaria, gente. Mas vamos lá, continuando. Então, o batismo submarino é uma atividade de mergulho para as pessoas que não têm experiência, não têm curso de mergulho, né, que podem até ter mergulhado alguma vez em algum outro lugar, mas não fizeram curso. Então, é uma oportunidade de conhecer a vida marinha, né, uma profundidade de 10, 12 metros, acompanhado de um instrutor de mergulho, que vai controlando toda a parte de equipamento. A única coisa que o batizando tem que fazer é abrir os olhos e respirar. Isso o instrutor não pode fazer pela pessoa, mas o resto todo ele vai controlando. Então, uma trilha subaquática, onde a gente vai conhecer, entrar num mundo diferente, que é um mundo que a gente não está muito acostumado, né? Então, a gente vai conhecer as espécies marinhas que habitam Fernando de Noronha. Então, é bem legal, né? Tartarugas, que vocês viram no vídeo ali, passou tubarão, peixes de todas as cores, muito coloridos, então, e assim por diante. Então, Noronha é um lugar também, né, como eu disse, é um dos top 3 lugares de mergulho no mundo. Depois a gente tem, para aqueles um pouco mais aventureiros, nós temos diversas trilhas que variam de acordo com o seu grau de capacidade de cada um de fazer, né, de realizar. Então, tem trilhas média, leve, pesadas e assim vai. Eu vou mostrar aqui uma trilha para a gente poder ter uma noção, uma ideia, né, do que é, mas evidentemente que temos mais trilhas a oferecer. E essa trilha envolve um pouco da história da ilha, também com a parte de natureza. É bem legal. Então, gente, nós temos trilhas de duração 3 horas, de 4, de 5, de 7, e vai variar de acordo com o que o cliente queira fazer. Normalmente, as pessoas que fazem as trilhas são turistas que ficam uma semana, evidentemente que gostam desse tipo de atividade e que ficam pelo menos uma semana na ilha, porque eles vão conhecendo a ilha aos poucos, pausadamente, porque cada trilha contempla uma região, um local e assim vai. Então, tem trilhas que contempla a área do mar de fora, tem trilha que contempla mais a área do mar de dentro e assim por diante. Então, são belos mirantes, descidas, subidas, pequenas escaladas, né? Depois paradas em praias para banho, mergulho livre. Algumas dicas preciosas que a gente sempre passa, né? Que em Noronha tem um fuso horário de 1 hora a mais em relação ao horário de Brasília. A gente sempre fala para economizar água, porque na ilha não existe nascentes, né? Beber bastante água, porque apesar da constante brisa, o sol lá é bastante intenso, muito forte. Usar protetor solar. Tem bancos na ilha, muitas vezes as pessoas perguntam, tem banco na ilha? Tem agência do Santander e do Bradesco. E fora isso, tem caixas eletrônicos interligados à rede 24 horas, que atendem inclusive outros bancos, a exemplo da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, né, esses caixas eletrônicos. Mas banco com agência física, só Santander e Bradesco, ok? É importante também falar sobre as temporadas. Muitas vezes as pessoas perguntam, né, como é que são as temporadas na ilha, e a gente basicamente divide a ilha em 3 temporadas, né, a baixa, a média e a alta. E todas elas é bonito se visitar Noronha, né? As pessoas perguntam, qual é a melhor época para ir para Noronha? Né? E aí acaba que todo mundo direciona a visita em Noronha, porque é o período que a ilha está com o mar mais calminho, mais tranquilo, possibilidade de chuva praticamente zero, e todo mundo diz que a melhor época é setembro e outubro. E aí, evidentemente, os preços em setembro e outubro tendem a aumentar,
não só das pousadas, como das companhias aéreas e etc. Tal. Eu costumo dizer que Noronha é bonita em qualquer época do ano. Até mesmo na Baixa, que é o período de maior incidência de chuva, a gente consegue ver uma beleza diferente em Noronha. Porque, por exemplo, só nesta época aqui, na Baixa Estação, é que a gente encontra as cachoeiras na ilha. Porque não existe nascentes em Noronha. Então, as cachoeiras só se formam na época do inverno, na época da chuva. Muito embora é praticamente muito raro, né? Eu moro na ilha, como eu disse no início, há 31 anos e conto nos dedos as vezes em que Noronha teve um dia inteiro de chuva. É muito raro isso acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro, tá? Então, normalmente chove muita noite, de madrugada, às vezes amanhece o dia chovendo, mas daqui a pouco abre, faz sol, parece que nem teve chuva e assim por diante. E evidentemente, o período em que acontecem as promoções. Então, pousadas fazem preços promocionais, as companhias aéreas fazem preços promocionais e assim por diante. Então, e a ilha está mais verde, mais fresquinha, né? Tem menos poeira, porque é um período de inverno, então as estradas vicinais, as estradas de barro, elas estão bem molhadas, então praticamente a gente não tem poeira, né? A vegetação está bem verde, né? Está bem bonita, frondosa, e tem as cachoeiras, né? Que é o único período, como eu disse, que a gente vê as cachoeiras na ilha. Depois tem a média temporada, que vai de julho a novembro. Reitero que, muito embora setembro e outubro está virando a nossa alta, em função da demanda de muita gente ir para a ilha, né? Mas é o período mais seco na ilha, o período em que a gente praticamente não tem chuva mais. Tem possibilidade de chuva, assim como é praticamente impossível chover aqui um dia todo, aqui a gente também pode até pegar uma chuva, mas é raro também. Então é um período mais seco, né? Então a ilha está, as árvores já estão perdendo um pouco a sua folhagem, porque já acabou o inverno na ilha, consequentemente já aqui a gente já está próximo do verão, né? Ainda não está no verão, mas já se aproximando do verão. E a vegetação já vai ficando bastante seca. E depois a gente tem a alta temporada, que vai de dezembro a fevereiro, principalmente do segundo semestre de dezembro em diante, tá? Então, a alta temporada, somente final de ano, mês de janeiro, que é o período de férias, fevereiro, e o final de ano na ilha, que é bastante concorrido. E aqui, nesse período, acontece também um fenômeno, né? Lembra que lá atrás eu falei que o mar de dentro, que é aquele mar calminho, que é onde a gente faz as navegações, os passeios e tal, que normalmente é um mar calmo, tem alguma época do ano em que os ventos mudam de direção na ilha, passamos a receber ventos nordeste, consequentemente o mar de dentro, que é calmo, normalmente ele fica bastante ondulado, então ele fica com ondas, dependendo do dia, não é todo dia, mas chega a ter onda de até 4 metros, então é o paraíso dos surfistas. Então, se um cliente de vocês perguntar qual é a melhor época do ano para mim ir surfar na ilha, entre dezembro a fevereiro. Não adianta mandar alguém com a prancha de surf para a ilha aqui de março a junho ou de julho a novembro, que praticamente a pessoa vai levar a prancha e vai ficar guardadinha na pousada, porque não tem ondas nesse período na ilha, tá? Já de dezembro a fevereiro, a possibilidade de pegar onda é bem maior. Então, período de surf ideal para o surf, ok? Então, repetindo, 3 temporadas, março a junho a baixa, julho a novembro a média e dezembro a fevereiro a nossa alta temporada. Também é importante falar sobre a gastronomia da ilha, né, que hoje é bastante rica, é uma gastronomia que mistura um pouco da gastronomia nordestina com a gastronomia mediterrânea e deu uma coisa assim contemporânea, né? Então trabalha muitos frutos do mar, muito embora a gente vai encontrar pratos de carne, de outras coisas também nos restaurantes, mas o forte é frutos do mar, né? Então peixe, camarão, polvo, lula, mexilhões, então tem muito isso. Tem alguns festivais que acontecem na ilha durante a semana, que já viraram ponto de encontro dos turistas, a exemplo do Festival Gastronômico da Pousada Zé Maria, que acontece toda quarta e todo sábado, bem legal, chega a reunir de 150 a 200 pessoas por noite, né? Ou seja, por festival na pousada, e depois vira uma grande festa, então é bem legal. Tem também a Peixada do Solon na Pousada do Vale, que é uma pousada também que está classificada aí entre as top, VIP e luxo da ilha,
que acontece toda quinta-feira, que apesar do nome Peixada do Solon, né, que o dono, um local que fazia isso quando a pousada dele ainda era bastante simplesinha, mas hoje, evidentemente, a característica já não é mais só a peixada. Tem a peixada, mas tem outras coisas também no festival lá dele. Então, vale a pena. Fora isso, tem os vários restaurantes espalhados pela ilha. Não são restaurantes grandes, em média, atendem 50, 60 pessoas por vez. São restaurantes de pequeno porte, mas, como eu disse, que mistura um pouco da gastronomia nordestina com a gastronomia mediterrânea. E aí criou essa culinária contemporânea em Fernando de Noronha, né? Bastante rica em frutos do mar. Tem turismo de casamento também, né? Muita gente indo se casar na Noronha, desde uma cerimônia simples, né? Que é uma simples bênção, né? Num altarzinho montado para dar uma bênção num casal que está querendo registrar o momento em Fernando de Noronha, até casamentos produzidos, né? Para 100, 200, 300, 400 pessoas. Então, Noronha hoje também é um destino bastante procurado para esse tipo de evento. Já tem até pessoas na ilha que se especializaram nessa parte de decoração, organização do evento, da festa, né, e tudo. Então, já tem essa opção também em Fernando de Noronha. Turismo em família, a gente viu alguns vídeos, inclusive com criança, aquela ilusão de que Noronha não serve para criança, serve sim. É um local onde as crianças também se divertem. Evidentemente, a gente não aconselha muito criança de braço, que ainda estejam amamentando, porque aí os pais nem vão aproveitar tanto, porque vale salientar que o turismo em Noronha é um turismo de natureza, céu aberto, então tem muito sol, muito vento, e aí uma criança muito pequena não vai deixar os pais se divertirem muito, tá? Mas é um local de turismo para a família, com criança, com tranquilidade, dá para se aproveitar também. Turismo de aventura também, né? A gente falou, mas também não é só isso. A gente tem rapel, tem canoa havaiana, são outras atividades que a gente faz para as pessoas um pouco mais aventureiras, né? O próprio mergulho, né, com cilindro, muito embora também é uma atividade que qualquer pessoa pode fazer, mas também a gente pode classificar aí como uma parte de turismo de aventura, as trilhas e assim por diante. Turismo de lua de mel, que se completa com o turismo de casamento. Aliás, muita gente vai casar em Noronha e já aproveita o local e também faz a lua de mel em Fernando de Noronha. Então é bem legal, né? Podemos dizer que é um turismo 2 em 1, né? Casamento e lua de mel. Turismo para a terceira idade, e é bom que essa foto registra bem isso aí, né? Você vê aqui esse senhor na época que a gente tirou essa foto, ele tinha 72 anos, estava acompanhado dos netos, 2 adolescentes, uma menina e um menino, e ele fazendo a pranchinha fazendo com os netos, né? Aquele passeio da pranchinha submarina, o Atalaia Sub, né? Então, fazendo mergulho a reboque, que a gente chama. Então, é um local também que dá para fazer atividades com pessoas de terceira idade, o próprio Ilhatu, passeio de barco, a caminhada histórica dá para fazer tranquilo. Então, tem várias atividades que as pessoas podem fazer, pessoas de terceira idade vão fazer da melhor idade, né? Vão fazer com tranquilidade, tá? E por fim, apesar de não ser o nosso forte, né, a gente não é nenhum porto seguro da vida, mas a gente tem um pouquinho de turismo de balada também, né? Então a maioria delas ficam concentradas ali na Vila dos Remédios, que é a vila mais antiga da ilha, é onde fica o sítio histórico, e lá estão concentrados o Bar do Cachorro, o famoso Bar do Cachorro, né? Tem o Espaço Museza, que é um espaço que tem muita apresentação cultural, né, principalmente de grupos da ilha, e o El Perro, que é um bar que tem uma pegada um pouco mexicana, e é bem legal também. Então, normalmente esses bares começam as baladas a partir das 23 horas, e é bem legal. Então, o turista não fica até muito tarde, porque as atividades no dia seguinte começam normalmente muito cedo. Mas então, é isso, gente. Nossa estrutura na ilha, nós somos a Luque Noronha, que é uma central de reserva das principais pousadas de Fernando de Noronha. Estamos no Omnibis, trabalhamos com reservas de pousadas na ilha desde 2002. E a Atalaia Noronha, que é o nosso receptivo na ilha. Nós temos cerca de 40 colaboradores, alguns bilíngues, estamos sempre em capacitação constante da nossa equipe, temos parceria com o Sebrae, frota própria, e é isso.